Eu comecei a sair com 15 anos, onde ali eu já tinha responsabilidades. Por exemplo, eu não morava mais com minha mãe, eu já fazia vários bicos e eu já estava em busca de conseguir um trabalho fixo, que foi o que eu consegui aos 16 anos. Eu estudava, então eu fazia várias coisas e eu nasci numa época onde até os meus 10 anos, até meus 12 anos, ainda não havia muita tela. Mas depois disso, eu comecei aos 15 anos eu já tinha celular e tal, então eu já comecei a ficar um pouco viciada em celular. E era óbvio que aos 15 anos eu não tinha nenhuma noção de hábitos, por exemplo, que fariam eu não querer ter atitudes ou buscar dopaminas baratas fora de toda essa rotina que eu já tinha muito jovem, que era um pouco estressante, sabe? A minha mãe sempre muito liberal, então eu não tinha muitas barreiras para viver, vamos dizer assim, as coisas do mundo, sabe? Enfim, quando eu tinha 16 anos eu consegui um emprego fixo, então eu trabalhava e estudava, eu já me sentia muito independente, muito madura, até porque eu nem morava mais com a minha mãe, então eu me sentia super, sabe, ok. Estava segura de mim que eu tomava as melhores decisões da minha vida. E um outro ponto importante também é que quando eu consegui esse trabalho aos 16 anos, eu dei o meu melhor e eles também quiseram puxar o meu melhor. E na época eu até assim ficava um pouco sem entender, mas eu dava o meu melhor, sabe? E esse meu melhor que eu dei naquele momento foi o que me levou ao próximo trabalho, meu segundo trabalho. E que assim, foi deslanchado, porque o primeiro trabalho já tinha me ensinado muita coisa. E depois do segundo trabalho, eu aprendi tudo o que eu precisava para poder abrir uma empresa e hoje eu tenho uma empresa própria que, assim, eu vou falar, não é o mar de rosas que todo mundo pensa. Então, se você aí também não está satisfeito com o seu trabalho, procure outra coisa, procure outra maneira de fazer dinheiro, tá? Fica ali investindo, sei lá, 2 horas do seu dia depois do expediente para que você consiga, de fato, depois de 1 ano, 2 anos, conseguir algo certo para você sair do seu trabalho. Mas vale lembrar também que você dar o seu melhor no seu trabalho que você hoje não gosta, vai te trazer, com certeza, reconhecimento, tá? E se não te trazer reconhecimento, é aí a sua certeza que você tem que sair dele, tá? Mas assim, não fique trabalhando de mau humor, não fique, sabe? Dê o seu melhor com o que você pode, porque lá dentro tem pessoas te observando e às vezes você tá ali trabalhando sem pensar que não tem ninguém te vendo, mas ali tem um diretor que de repente às vezes sai daquela empresa e te chama para outra. Então assim, eu vejo isso pelo meu, o meu histórico de trabalho, porque quando eu saí dessa segunda empresa, eu tinha uma carta de empresas que queriam me contratar. E eu vejo isso pelo meu namorado também. Tem bastante gente de olho nele no trabalho dele hoje em dia. Então, assim, dar o seu melhor nunca vai ser uma coisa ruim futuramente para você. Apesar de você se sentir um pouco, sabe? Com aquela sensação ruim que você não quer, que você já não liga mais para nada. E agora, voltando à primeira questão, é que, como eu já tinha toda essa independência, e eu de fato era independente, e eu já tinha esse sentimento de independência, foi quando eu comecei a fazer tatuagens, né, e tal, tive relacionamentos e tal. Mas assim, até os meus 21 anos, que foi quando eu tive um start pra, sabe, um clique para poder voltar a me conectar com Deus, antes disso eu achava que a bebida era uma solução, sabe? E eu ainda dou graças a Deus, porque a cidade onde eu morava era uma cidade muito pacata, era pequena, era uma cidade que tinha poucos anos ainda, então assim, ela não tinha balada, não tinha cinema, não tinha muitos barzinhos, então assim, isso fez com que eu não saísse muito, assim, não tivesse assim, contato com grandes casas noturnas, sabe, onde tem às vezes, assim, não vamos falar, né, não vamos ficar colocando muito tabu, mas assim, às vezes esquema de menores, sabe? Umas coisas assim, onde às vezes você entra, você como mulher tem uma vida difícil, minha vida foi muito difícil, e você acaba adentrando naquele meio, baladas e tal, e homens com dinheiro, você pensa, sabe? E sim, tudo bem se você trabalha com isso, mas eu não conseguiria conviver com isso. Então, que bom que eu não tive acesso a esses ambientes, sabe? Mas mesmo assim eu não consegui fugir, por exemplo, porque tinha conveniências de bebida lá, né? Então a gente acaba, né, se reunindo com os amigos e tal, e acabando que bebia um final de semana, muito cedo, já comecei muito cedo.
E eu ficava estressada do trabalho e eu achava que a resposta era beber com os meus amigos e tal. E assim, sinceramente, no fundo mesmo, o que eu quero que você pense é que se isso traz alegria pra você mesmo, sabe? Uma vez eu li um livro da Marie Kondo que ela fala sobre a mágica da arrumação. Que é simples. Você pega uma coisa e você não sabe se você não quer mais ela na sua vida, você olha pra ela e fala assim, isso me traz alegria ou tristeza? Qual que é o sentimento? Se ele te traz alegria, você fica com ele. Se não, você já descarta. Ou, se você não sente nada, é porque esse objeto ele já não faz sentido estar na sua vida. Ele já cumpriu o papel que ele tinha pra cumprir, sabe? Então, assim, eu sei que nesse momento você pode estar vivendo isso e achando, tipo assim, não, mas eu tô na minha juventude, deixa eu viver. Cara, isso te traz, no futuro, isso te traz alguns probleminhas, sabe? Porque a bebida, ela te deixa, né, ali, vamos dizer que você fica muito corajoso. Você faz coisas que você se arrepende depois e tal. E vale a pena você passar por isso? Vale a pena? A bebida é a primeira porta, mas assim, vale a pena você beber a noite inteira, gastar seu dinheiro, chegar à noite e dormir triste, porque assim, hoje eu tenho um companheiro, hoje eu tenho minha família, meus irmãos perto de mim, que me acolhem muito bem. Eu não sinto necessidade de beber, sabe? E assim, eu vejo a diferença de como eu durmo feliz, sabe? Então, vendo isso, que eu já passei lá atrás, poderia ter evitado muita coisa. Então, se eu puder te ajudar, que você evite isso também, esses sofrimentos necessários, eu vou te falar aqui, não compensa. Não compensa. A bebida não é a resposta para o seu estresse, tá? A resposta para o seu estresse é você solucionar o caso. O que você pode solucionar está na sua mão, solucione. Se não puder, já não é mais problema seu, então você não deve sofrer com isso. Eu sei que esse papo é muito difícil, porque você é jovem, você não tá aturando o estresse, mas você não tá sabendo como lidar. Mas assim, a mudança é... Tem mudanças radicais que você consegue fazer do dia pra noite, mas a maioria, até comprovado cientificamente, que não é 21 dias só pra você conseguir fazer uma mudança de hábito, tá? Então assim, as minhas mudanças, as maiores mudanças que eu tive na minha vida foram assim, eu errando. E lá no meio do erro, cometendo o erro, eu tive um estalar assim, de tipo assim, pô, eu não devia estar aqui. E o sentimento que eu sentia depois de estar errando era muito maior. Então, na próxima vez, eu já não queria sentir aquilo de novo. Então, eu já não fazia. Mas não foi do dia pra noite, tá? Demorou anos pra isso acontecer. E, sinceramente, talvez o que eu vou te contar agora não é o que vai te ajudar de fato, mas eu vou contar o que funcionou pra mim, tá? A única coisa que me tirou da bebida, querer parar de sair, porque eu ia em barzinhos, coisas assim, coisas bem tranquilinhas, mas mesmo assim já não tava me fazendo muito bem. E quando eu parei de ir, meu Deus, foi um livramento, é uma paz enorme que eu não consigo nem explicar. Foi me reaproximar de Deus. Foi a única pessoa que eu vi que estendeu a mão, me acolheu de braços abertos, eu senti o amor puro dele e que fez com que eu não sentisse mais vontade, simplesmente assim, eu sabia que eu tinha Deus ali, porque a bebida ela é uma falta. Esses gatilhos que você está procurando são uma falta, sabe? Então, mesmo que você hoje não goste dessa historinha e tal que eu tô te contando, tenta observar qual que é a falta que está fazendo falta para você de fato, porque o que tá te fazendo preferir viver uma realidade que nem é real, porque quando a gente tá bem, a gente tá feliz, a gente tá corajoso, sabe? Do que preferir viver a sua realidade, porque, cara, uma frase que é muito minha é: o amanhã vem, tá? O amanhã ele vem. Então você vai ter que lidar com essa realidade que você tá querendo fugir de qualquer maneira. Então, sabe? Por que você fica fugindo tanto? Isso começa pequeno, numa procrastinação, que você saiu no final de semana, tomou tudo, está com dor de cabeça e não quer resolver as coisas no final de semana. E depois vai bagunçando toda a sua vida. Porque depois que você arruma a sua vida, você vai percebendo como ela era bagunçada, sabe? Porque, assim, hoje eu tenho procrastinação, mas assim, eu fico em paz. Porque eu fico preocupada, mas eu tenho paz. Porque eu sei que as coisas estão saindo conforme deve ser e conforme eu estou me, dispondo a fazer as coisas, porque a responsabilidade é minha, né? E para finalizar,
e te lembrar que esse mundo te abre para portas muito maiores, sabe? Não só a bebida. Porque quando você conversa com uma pessoa que ela tem problemas com vícios, ela não vai te falar que... Dificilmente ela vai te falar que ela começou fumando, sabe? Alguma coisinha. Geralmente é na bebida. Pode acontecer, mas geralmente é na bebida. Aí depois vem da latinha, sabe? Depois vem aquela pelo nariz. Eu não quero ser estritamente assim, aberta, assim, pra você não ficar imaginando isso na sua cabeça. Mas, entende? O que uma lata pode fazer na sua vida? Uma garrafa de whisky, sei lá, pode fazer na sua vida? É muito complicado. Então, assim, pensa bem se isso vale a pena. Porque quando você sai disso, você vê o quanto é bom, a paz que você sente. Então, experimenta.